Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola essa. Hoje a gente vai fazer a revisão de noções de farmacologia. Essa revisão é para a prova, tá bom? Presta atenção aqui na tela. A revisão ela não é difícil, mas eu só vou abordar os pontos mais importantes. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar para a prova, tá? Vamos lá? Vamos começar falando, né, de noções, né? O que são medicamentos. Então, o medicamento, gente, ele é aquele que tem a propriedade química, né? Ele tem a estrutura química, que a gente chama aí de princípio ativo, tá? E que apresenta a finalidade tanto terapêutica quanto ação profilática. Os medicamentos, eles podem ter origem animal, né? Lembra que a gente usa aqui veneno de cobra, por exemplo, para fazer remédio para antihipertensivo, né? Soros, né, de aracnídeos, né, para poder fazer antídotos e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui origem animal, origem vegetal, né, as plantas, e a maior parte dos medicamentos eles têm propriedades vegetais, minerais, né? Aqui a gente tem o enxofre como principal exemplo. Temos também as vitaminas a gente consome no dia a dia, no alimento, no peixe, né, na carne, nas hortaliças, verduras e frutas, tá? E também temos os medicamentos sintéticos. Os sintéticos são aqueles elementos químicos que podem ter qualquer outra natureza, então pode ser animal, vegetal, mineral e vitaminas, mas que são modificados quimicamente em laboratórios. Então, eles ganham uma potência maior, né? E aqui a gente tem os medicamentos sintéticos. O maior exemplo disso, né, são as drogas, tá? Mas existem medicamentos sintéticos, ok? Então, o princípio ativo do medicamento é a substância de órgão animal ou, né, vegetal que contém atividade farmacológica. Então, esse é o princípio ativo de qualquer medicamento, tá? Geralmente ele é conhecido pelo nome farmacológico dele, né? Pelo nome genérico, tá? Então, por exemplo, se eu falar Voltaren, né, diclofenaco de sódio, é o princípio ativo, certo? Lembrando que os medicamentos, eles aí têm, né? A gente tem eventos adversos e efeito colateral, né? Evento adverso é diferente de efeito colateral. O evento adverso é um evento que ocorre quando eu tomo um medicamento. Então, por exemplo, né, é esperado que eu tenha, quando eu tome dipirona, que a minha pressão baixe, quando eu tomo um Buscopan, que a minha boca fique seca, que eu tenha taquicardia, né, aumento dos batimentos do coração e assim por diante. Isso é um evento adverso, tá? Eu tenho eventos adversos aí em grau mínimo, né, moderado e em grau elevado, tá? E o efeito colateral é quando o medicamento ele faz exatamente aquilo que ele não deveria fazer, né? Ele te causa, por exemplo, uma reação anafilática. Isso é um efeito colateral, tá? Então, ambos, embora pareçam similares, né? Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tive um efeito colateral". Não, né? Às vezes você tá tendo aí evento adverso, tá? Além disso, os medicamentos, né, o princípio ativo, ele pode ter aí ação local. Então, por exemplo, local, quando eu pego pele, mucosa, né? Então, os medicamentos na ação local pode ser antisséptico, pode ser colírio, pode ser supositório, eles agem num local específico, tá? E a sistêmica, que é quando atinge a corrente sanguínea, né? Atingir a corrente sanguínea vai atingir todo o meu corpo. Então, lembrando que eu tenho medicamentos que podem ser, né, de origem local, mas que agem de ação sistêmica, tá? Então eu também tenho que tomar cuidado com isso. Que mais? As formas de apresentação dos medicamentos, a gente tem aí medicamentos sólidos, comprimidos, semissólidos, geleias, né? Líquidos é líquido mesmo, e gasosos são os gases, oxigênio, né? Óxido nítrico e assim por diante. A apresentação dos medicamentos, elas são importantes, uma vez que uma pessoa que tenha dificuldade para engolir, ela jamais vai conseguir tomar um medicamento sólido. Então, eu tenho que buscar a fórmula medicamentosa em outros, né, em outras apresentações, tá? Outra coisa importante é a farmacodinâmica e a farmacocinética, né, que são teorias que a gente tem que entender, farmacodinâmica e farmacocinética. Farmacodinâmica, né, é
quando a gente pensar em farmacodinâmica, a gente tem que pensar na pessoa, né, e no medicamento, tá? Então, são coisas diferentes. É o efeito que o corpo da pessoa tem sobre o medicamento. Então, lembrando que a idade interfere, que o peso interfere, né? Que o mecanismo de ação não vai ser o mesmo, que a apresentação do medicamento pode interferir. Então, na farmacodinâmica, eu tenho os fatores intrínsecos e intrínsecos, né, que vão predominar sobre a ação de um medicamento. Então, lembra, uma criança metaboliza um medicamento muito mais rápido do que um idoso. Então, uma criança vai precisar de mais doses do que um idoso. O idoso, por exemplo, ele já tem o metabolismo dele menos acelerado. Então, no caso do idoso, se eu der a mesma dose, né, a mesma quantidade de doses que eu dou para uma criança, o idoso ele vai ter uma intoxicação medicamentosa, tá? Por quê? Porque o rim dele, o fígado não secretam, né? Não metabolizam mais do jeito que deveriam metabolizar, tá? Quanto mais idoso, pior. Peso também. Uma pessoa que é magrinha, ela não precisa de uma quantidade de uma dose, né? Às vezes que uma pessoa obesa precisa, tá? Então, isso daqui também interfere. Farmacodinâmica. Já a farmacocinética, né? É o efeito que o medicamento vai ter, né, sobre o meu corpo. Então, por exemplo, aqui eu vejo a via de administração, se é por boca, se é injetável, né? A dissolução do medicamento, a absorção. Lembrando que a gente tem várias coisas aqui, né? Absorção, como ele vai ser absorvido, né? Lembrando que a via de administração, ela interfere na absorção. Medicamentos que são injetáveis na veia, eles não são absorvidos. Pela boca são. Distribuição corrente sanguínea, biotransformação no fígado, né? Excreção, né, desse medicamento pode ser via respiratória, por suor, né? Pode ser renal, né? E a eliminação total desse medicamento. Tempo de meia-vida aí e o tempo total de vida do medicamento, certo? Outra coisa importante, que eu não lembro se eu passei para vocês, mas geralmente isso daqui cai, tá? Em qualquer prova, são os tipos, né, de unidades de medidas mais utilizados pela enfermagem. Lembrando que a gente usa aqui valores de referência, coisas que a gente usa até na cozinha, né? Mas que muitas vezes a gente não lembra na hora que a gente vai dar para o paciente, né? Então, às vezes, o médico escreve uma colher de chá equivale a 5 ml, uma colher de sopa a 15 ml. Uma xícara não é a mesma coisa que um copo americano, tá? Isso faz diferença em miligramagem, né, de medicamentos. Uma xícara tem 240 ml, um copo americano 250. Uma gota 0,060 ml, né? Uma quantidade mínima. 1 ml equivale a 20 gotas e uma gota equivale a 3 microgotas. Isso daqui, ó, é gota, ml, né? Uma gota, 1 ml e uma gota novamente, vocês vão usar muito a partir de agora, então tem que prestar atenção, tá? E para finalizar aqui nas noções, né, na primeira parte aí da revisão, prevenção de erros, né? Lembrando que a prevenção de erros, ela visa uma administração segura de medicamentos, e aí a gente tem alguns conceitos que a gente tem que entender, né? Paciente certo, sempre a gente tem que verificar medicamento certo, hora certa, via certa, dose certa, né? Compatibilidade medicamentosa, lembra, não posso misturar alguns medicamentos e também não devo dar alguns medicamentos que eles têm a mesma ação juntos. Então, por exemplo, paracetamol e dipirona fazem o mesmo efeito, né? Nesse caso, eu não posso dar para o paciente o paracetamol e dipirona junto, eu tenho que intercalar, porque senão ele perde aí um dos medicamentos, tá? Orientação ao paciente, isso daqui é necessário toda vez que a gente vai dar um medicamento. O paciente, ele tem que estar ciente do que ele está tomando, né? Quais os efeitos colaterais que pode ter, quais os eventos adversos e assim por diante. O paciente tem direito à recusa, tá, gente? Eu não tenho obrigação de tomar, por exemplo, uma injeção, né? O médico prescreveu uma injeção, ótimo, ele prescreveu. Isso não quer dizer que eu tenho que tomar, tá? Eu posso me recusar. Anotação correta, todo medicamento dado, ele tem que ser o quê? Anotado, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erros, né? 9 fatos da prevenção de erros de medicamento, tá bom? Agora a gente vai falar, né? Começar a abordar os fármacos mesmo e os sistemas, né?
Fármacos que atuam no sistema nervoso, vamos começar. Lembrando que o sistema nervoso, ele é um sistema complexo, né? Os fármacos que atuam aqui, eles têm diversas finalidades, mas entre as principais, né, tá a termorregulação, temos aqui antitérmicos e anti-inflamatórios, lembrando que o anti-inflamatório também interfere na termorregulação, por exemplo, o ibuprofeno, ele ajuda a diminuir a febre, tá? Processo inflamatório, atuam sobre a dor, calor, edema e rubor, né? Medicamentos que, por exemplo, diminuem a dor, né? Analgésicos aí, medicamentos que diminuem o calor e o edema, por exemplo, os anti-inflamatórios e o rubor também, tá bom? Então, a gente tem aí os medicamentos que atuam também sobre o processo inflamatório. Psicofármacos que alteram o nível psicológico, né? Podem dar aí por exemplo, levar ao sono à agitação, né? Os hipnóticos levam sempre ao sono. Os medicamentos anticonvulsivantes, né? Que são aqueles que suprimem a crise, interrompem a crise convulsiva, né? Então, assim, eu tô colocando dessa forma, gente, porque eu não vou ficar pedindo o nome de medicamentos, tá? Os medicamentos que eu colocarem são aqueles que eu realmente acho importante. Então, assim, por exemplo, termorregulação, quais medicamentos que são que podem ser usados aqui na termorregulação? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno. No processo inflamatório, né, a gente tem aí ibuprofeno, Voltaren, né, psicofármacos, que alteram o nível aqui psicológico, por exemplo, diazepam, né, hipnóticos, haloperidol, né, o Aldol, anticonvulsivante, né, diazepam. Temos aqui, então, alguns exemplos, tá? A gente ainda tem os anestésicos locais, que anestesiam os nervos periféricos, então eles são medicamentos que agem no sistema nervoso. Lembrando que eles têm ação local, né? E os anestésicos gerais que levam à perda de consciência, que são os inalantes e os venosos. Eles podem ser utilizados ambos juntos, né? Só que eles levam aí a perda de consciência, relaxamento dos músculos, né? Tanto que você, numa mesa de anestesia, você, né, tá totalmente ali à mercê de outros, né? Você não responde, certo? Principais efeitos adversos, né, que a gente vai encontrar nesses medicamentos: náusea e vômito, geralmente anestésicos, tá? Eles dão isso. Hipotensão, né? Medicamentos que mexem aí com a baixa de hipotermia, tá? Então, de febre. Urticária, alguns anestésicos ele dá a sensação de formigamento, de coceira, né? Alguns psicofármacos também, eles aumentam essa sensibilidade. Gastrite, né? Aí os anti-inflamatórios que podem causar irritação na mucosa, diazepam também, né? Convulsão, pode haver convulsão, né? Mesmo sendo um medicamento que vai atuar aqui no sistema nervoso, pode, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está na indução hipotérmica, não, que está na indução anestésica, ela pode sim, né, convulsionar, tá? Euforia, pessoas que tomam medicamento ficam eufóricas, né? Parada cardiorrespiratória e óbito. Então, dentro do contexto geral, né, os medicamentos que atuam sobre o sistema nervoso, eles fazem isso. Já os que atuam sobre o sistema cardiovascular, isso daqui também é interessante, né? A gente tem aí o coração, a bomba cardíaca, né, que não para nunca. Esses medicamentos que atuam sobre o coração, eles são cardiotônicos, então, ó, tônicos, viu a palavra tônico, gente, quer dizer força, tá? Antiarrítmicos, arrítmicos, né? Arritmia, tá? E antianginosos são aqueles que melhoram a vazão, né? Desses vasinhos aqui que a gente tem no coração, das artérias e veias coronárias, que irrigam o músculo do miocárdio, tá? Então, ação medicamentosa, né? Então, medicamento e ação. Cardiotônicos, né? Digitálicos, medicamentos digitálicos. Eles aumentam a força de contração cardíaca. Eles são voltados para paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, o medicamento digitálico, ele tem uma dose específica, né? Eu tenho aí a dose terapêutica, só que para atingir a dose terapêutica, ela é muito próxima da dose tóxica. Então, né, que pode causar aí efeito, né, adversos, aqueles efeitos que, por exemplo, poderiam levar meu paciente a óbito, tá? Antiarrítmicos, né, agem sobre a arritmia,
Então, eles são aqueles, por exemplo, que eu posso dar para uma pessoa para ter uma melhora aí do batimento cardíaco. Eu posso dar, por exemplo, medicamento para aumentar o batimento cardíaco, ou exemplo para diminuir e controlar o batimento cardíaco. Propanolol, por exemplo, ele diminui, né, o batimento cardíaco. Antianginosos, né, vasos dilatadores, e isso daqui é importante falar, porque os quem tem angina pictoris são aquelas pessoas que não conseguem subir uma escada, que elas têm a sensação que elas estão infartando, né? Então, para elas o infarto é real, tá? Mas elas não estão. O que que acontece? Por exemplo, ó, olhando aqui na ponta do mouse, a pessoa ela tem um entupimento desse vaso aqui, né? Num entupimento não total, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz esforço, o nosso músculo cardíaco, ele tende a bater mais rápido, só que a irrigação que deveria vir para cá no mesmo nível, né, de esforço não vem, continua vindo em pouca quantidade. Imagine você na sua casa, né? Você tem um monte de louça para lavar, você esfrega as louças muito rápido, mas o fluxo da sua mangueira não dá conta. Então, o que que acaba acontecendo? A mesma coisa, tá? Então, você acaba sofrendo aí, né, por necessidade, tá? De oxigênio e de nutrientes que o músculo ele acaba não recebendo. Então, os antianginosos, né, eles melhoram essa vazão, eles dilatam esses vasos, né, aumenta um pouquinho a dilatação desses vasos para que chegue o fluxo de sangue, oxigênio e nutriente para que o músculo cardíaco ele não sofra, tá? E a gente ainda tem os antihipertensivos, que aqui não precisa tanto de explicação. Antihipertensivos são aqueles que agem sobre, né, a pressão arterial, regulam a pressão arterial. Nunca se esqueçam disso. Já os fármacos que atuam sobre o sistema hematopoético, a gente está falando que atuam sobre o sistema sanguíneo, tá? Então, a gente tem alguns aí, ação, né? Bloqueia o sangramento, previne hemorragias espontâneas, evita a gelificação, né? O que que é gelificação? Quando vira, por exemplo, uma gelatina, né? Ela é líquida e, de repente, ela coagula, tá? De sangue no sistema vascular. Então, esses medicamentos, eles vão atuar sobre o sistema sanguíneo, sobre o fluido sanguíneo, né? A parte líquida do sangue. Então, esses medicamentos, eles podem ser, por exemplo, antianêmicos, né? Lembrando que quem tem anemia aí usa, né, medicamentos hematopoéticos que melhorem, né, a absorção do ferro, então sulfato ferroso, tá? Antitrombóticos são pessoas que vão usar, né, para evitar trombos. Lembrando que os trombos eles são formados, né, a partir da alteração na cascata de coagulação. A gente tem uma cascata aí chamada cascata de coagulação, né? E esses trombos, uma vez que algum desses fatores que atuam dentro da cascata, eles alteram, eu começo a formar trombos. Então, uma hemácia começa a grudar na outra aqui, né? Porque as minhas plaquetas elas são ativadas, tá? Então, esses daqui, os antitrombóticos, eles atuam sobre o meu sistema plaquetário. Então, as plaquetas são as partículas, né? Então, vamos colocar como se fossem essas pequenininhas aqui, né? Elas começam a ativar, né? E juntar uma na outra e acaba formando trombos. Então, os antitrombóticos, eles não permitem a ativação aí plaquetária, tá? Os fibrinolíticos, lembrando que além das plaquetas a gente vai ter aí a formação de fibrina. A fibrina é como se fosse uma rede de captura, né? Por exemplo, imagine uma rede de peixe. Então, quando você passa a rede, né, você começa a conter tudo que tem aqui. Imagine que se tivesse fibrina, essas células elas não estariam fluindo, elas estariam bloqueadas nessa rede. E aí vai fazendo acúmulo, 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 né? E forma aqui um bloqueio no vaso. Então, os fibrinolíticos, eles atuam, né, para não formação dessa rede, para não formação, ativação da fibrina. Os anticoagulantes também, os coagulantes, né, eles permitem a coagulação do sangue. Então, por exemplo, nem todo paciente ele vai sangrar até a morte, né?
às vezes, o paciente com hemorragia, ele tem deficiência na ativação da coagulação. Então, eu posso dar um medicamento que vai atuar fazendo com que o sangue dessa pessoa, né, tenha ativação aí tanto fibrinolítica quanto plaquetária, tá? Então, esse coagulante, ele é usado para isso. E os anticoagulantes, eles são para manter o sangue fluido. Então, para não formar trombos, né? A gente tem o maior exemplo aqui, a heparina, tá? Então, são vários os medicamentos que a gente pode ter aqui de ação sobre o sangue, tá? É só para vocês poderem ter noção. Depois dá uma lida só nos medicamentos que tem aí na apostila, ok? Já os fármacos que atuam sobre o sistema renal, esses daqui são importantíssimos, né? A gente chama de diuréticos, fármacos que atuam primeiramente, né, estimulando a excreção dos principais eletrólitos do fluido extracelular e também diminui a reabsorção tubular. A gente tem que lembrar que os fármacos, né, diuréticos, eles não são voltados para aumentar o volume da urina, né? Quantas vezes você vai urinar? Eles são voltados, sim, para que você excrete, né, aquilo que não é mais necessário ao seu corpo. Então, por tabela, vamos colocar dessa forma, ele aumenta também o fluido, né, urinário, tá? Então, ele vai aumentar o volume aí da urina, certo? São utilizados principalmente no alívio de edemas e como coadjuvantes no tratamento da hipertensão. Por que do edema, né? Quando a gente está inchada, quando a gente apresenta edema, se eu dou um diurético, o que vai acabar acontecendo? A pessoa vai começar a eliminar mais urina e aí o edema, né, o líquido que está excedente, ele vai ser eliminado. Já os coadjuvantes, né, como o coadjuvante do tratamento da hipertensão, os diuréticos, eles são importantíssimos porque, lembra, quanto maior o volume de líquido que você tiver no vaso, maior é a força do coração para bombear. E se isso acontece, você obrigatoriamente você tem que o quê? Né, diminuir esse volume sanguíneo, né? E como que eu diminuo isso? Na parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, quando eu dou o diurético, o que acaba acontecendo? Esse volume, ele é excretado, o volume excedente é excretado e a minha pressão, ela diminui, tá? Então, são os medicamentos que atuam nessa região, rins, né, vias urinárias e assim por diante, bexiga. Aqui a gente tem, né, uma classe de medicamentos que são diuréticos, a gente tem os inibidores da enzima D, né, enzima anidrase, né, e, e carbônica aqui, tá? Esses medicamentos são diuréticos bons, né, que a gente pode colocar assim, eles atuam efetivamente aquilo que ele foi proposto, tá? A gente tem aqui os saluréticos, tá? Moderados, a hidralazina, né? Por exemplo, a hidralazina, ó, a hidroclorotiazida, perdão, que eles aumentam aqui, gente, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, porque senão vocês vão se perder e não ficou clara a explicação, né? A gente tem aqui, então, ó, inibidores da enzima andrenase carbônica, tá? Que são os diuréticos que a gente pode colocar assim, que eles realmente eles apresentam um bom efeitos sobre aquilo que são propostos, tá? E eles não têm tanto efeitos colaterais. A gente tem os saluréticos moderados, então a hidroclorotiazida, por exemplo, ele atua, né, aumentando o fluxo urinário, né, e diminuindo a pressão. A gente tem os saluréticos potentes, né? Então, os saluréticos potentes são aqueles que diminuem os eletrólitos que estão no sangue, por exemplo, o sódio, tá? Então, a furosemida, ela não só elimina a partícula de sódio, como ela também elimina o líquido presente no vaso sanguíneo, né, em excesso. E isso faz com que a pressão também caia. A gente tem os poupadores de potássio, por exemplo, aqui a espirulonolactona, que é utilizado, por exemplo, para o paciente que tem ascite, aquela barriga d'água, para diminuir o edema, né? O osmóticos, o manitol, né? Que é utilizado bastante em pacientes que têm, por exemplo, como que fala, meu Deus do céu? Edema cerebral, né? Ou, por exemplo, pacientes que eu tenho que desidratar. Então, ele é direto no sangue, né? Eu posso dar tanto por boca quanto infundir via endovenosa. Esse manitol aqui, ele funciona muito bem,
tá? E os mercurais, como a gente pode falar nesse caso aqui, os mercurais, gente, são aqueles que não são tradicionalmente utilizados, mas que têm um efeito, por exemplo, teofilina, tá? Então, no sistema renal, esse é os principais. Já os fármacos que atuam sobre o sistema endócrino, né? Eu tenho alguns tipos e a gente vai entender agora, né? Eu tenho os hormônios do pâncreas, primeiro, né? São aqueles que atuam sobre o pâncreas necessariamente. Então, eu tenho a insulina, o glucagon e a somatostatina. Lembrando que aqui a gente tem que ter aquela consciência, tá? Insulina é hipoglicemiante, glucagon é hiperglicemiante e a somatostatina é a reguladora. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente come um alimento, né, a taxa de glicose, ela aumenta, né, aumenta na minha corrente sérica, no meu sangue, e isso estimula a produção das células beta. Lembra que no pâncreas a gente tem células betas e células alfas. As células betas, elas produzem a insulina e fazem com que a glicose, né, seja absorvida, né, e armazenada sob a forma de glicogênio aqui no meu fígado. Então, o que acaba acontecendo? Só para que vocês tenham isso em mente. Quando a gente come, né, a taxa de glicose ela fica muito alta no nosso sangue, rapidamente, né, distribuída. Lembra que a glicose ela é uma molécula fácil de ser formada no sangue. Isso faz com que o pâncreas ele faça, né, aumente a disponibilidade do hormônio insulina e aí a gente tem a absorção da glicose, né? Grande parte da absorção da glicose é feita pela célula, gente, porque a insulina é como se fosse uma chave, né? Ela liga-se na molécula de glicose, né? E permite com que a célula possa capturar, né, a glicose que está disponível para ela. O excedente é transformado em glicogênio, né? Então ele é absorvido aqui no fígado, tá? Quando passa aí horas que a gente fica sem comer, né? Se você não é uma pessoa diabética, o que vai acontecer? A taxa de glicose ela vai cair, né? Porque a insulina ela fez o seu papel, e aí agora eu tenho a inibição das células betas, então eu não vou produzir mais insulina, mas eu vou passar a produzir o glucagon, né? E o glucagon ele é um hormônio hiperglicemiante. Então o que ele faz? Ele vai atuar sobre o fígado. O que ele faz? Ele pega aquelas moléculas excedentes que estavam aqui, né, que foram transformadas em glicogênio, ele quebra essas moléculas para que a taxa de glicose seja mantida aí num nível aceitável. Quem regula se é a célula beta ou a alfa, né, se vai ser produzida insulina ou se vai ser produzido glucagon, é o hormônio somatostatina, tá? Lembrando que existem pessoas que têm aí a diabetes, né? A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, tipo 1 é a infantil, né? A pessoa não produz nenhuma gotinha, né, de insulina. E a tipo 2 é aí a tardia, que a gente pode falar que é a que dá depois dos 30, 40 anos, tá? No mercado, a gente tem os hormônios do pâncreas, temos aí a insulina regular e a insulina NPH, né? Então, a gente tem vários tipos de insulinas, certo? A gente também tem os hipoglicemiantes orais, lembrando que hipoglicemiante oral, ele só vai funcionar para pacientes que é diabético tipo 2, tá? Eles corrigem a glicemia sérica. O diabetes tipo 1, gente, ele não produz nenhum tipo de insulina. O diabético tipo 2, o pâncreas deles é deficiente. Ele produz uma quantidade de insulina, mas não é suficiente. Por isso que a taxa de glicose ela sempre aumenta. Então, os hipoglicemiantes orais, eles são feitos para pessoas do diabetes tipo 2, certo? Temos também aí, né, nos medicamentos, né? O hormônios glicocorticoides, né? Que tem ação anti-inflamatória e imunossupressora. Lembrando que esses glicocorticoides aqui, eles são extremamente utilizados aí no nosso dia a dia, né? Meticortem, hidrocortisona, né? Prednisolona.
Então, eles fazem ação anti-inflamatória e imunossupressora. E a gente tem os mineral, né, corticoides, que são a segunda parte de hormônios esteroides, né? Esses hormônios aqui, eles são esteroides, eles são à base de gordura, né? Que servem, por exemplo, que regulam, né, o equilíbrio do meu corpo. Então, eles têm aqui o princípio, o hormônio aldosterona, né? Então, a aldosterona, ela é importantíssima no nosso corpo. Por quê? Porque ela possui grande influência sobre o equilíbrio eletrolítico, então, de íons e águas, eletrólitos e água. E é também responsável pelo equilíbrio do sódio. Essa aldosterona aqui, gente, ela regula também a minha pressão. Então, esses hormônios aqui, quando a gente fala, né, de hormônios ai, meu Deus, voltei. Quando a gente fala aqui de hormônios endócrinos, a gente tem que lembrar que esse hormônio, né, aldosterona, que é produzido lá não é pelo pâncreas, é pela suprarrenal, tá? É uma glândula suprarrenal, ele influencia aí também na nossa pressão, uma vez que ele influencia se tem íons, né, por exemplo, ó, principalmente o sódio, que regula a pressão, ou se eu vou manter água ou eu ter que eliminar água, então ele é importante. Por isso que alguns hormônios, né, por exemplo, glicocorticoides, né, a gente fala que eles engordam, na verdade eles não engordam, eles ajudam a reter água, certo? As vitaminas é fácil, né? As vitaminas são compostos orgânicos de carbono, então lembra, tudo que você come é carbono, né? Relativamente simples, entretanto, né? O nosso organismo não é capaz de sintetizá-las, devendo ser fornecidas em quantidades adequadas em uma dieta. Então, a gente precisa ter uma dieta balanceada para ter todos os compostos de vitaminas, né, existentes. Uma coisa que é importante falar: temos as vitaminas à base de gordura, né? Que são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Só para vocês terem noção, né? A vitamina A, o retinol, é a hipoglós. Quando você pega a hipoglós, você vê que ela é extremamente gordurosa, tá? Vitamina D também, vitamina E. Quem já passou vitamina I no rosto sabe o que eu tô falando, tá? Vitamina K. Então, são medicamentos lipossolúveis. Então, o que isso quer dizer? Eles são à base de gordura, eles precisam de gordura. Então, nesse caso, esses medicamentos, eles são extremamente perigosos para a gente. Por quê? Porque a dose terapêutica dele é muito próxima da dose tóxica também. Ele pode levar a um estado chamado de hipervitaminose. Vocês chegaram a fazer questões sobre isso, tá? Que é altamente tóxico ao meu corpo. Então, pode levar a convulsão, pode levar a vômitos, né? A queda de cabelo e assim por diante. E a gente tem as hidrossolúveis, que são hidrossolúveis em água, né? Hidro, água, lipo, gordura, tá? Então, ó, vitamina B1, vitamina B2, praticamente todas as vitaminas B. Quem já tomou vitamina C sabe que tem que colocar, por exemplo, a vitamina C dentro do copo de água, né? Ácido nicótico, né? E o ácido pantotênico, tá? Então, são medicamentos hidrossolúveis. Fazer, né, ter hipervitaminose com hidrossolúveis é muito raro, tá, gente? Mesmo porque esses medicamentos hidrossolúveis, eles são excretados rapidamente pelo rim. Então, raramente eu fico com uma dose muito grande desse composto no meu corpo, certo? Já as drogas vasoativas, né, são as drogas que a gente mais tem que tomar cuidado. As drogas vasoativas são substâncias que são utilizadas para promover efeitos vasculares periféricos, então relaxamento do vaso, contração do vaso, tá? Pulmonares também, ou cardíacos, então eles podem atuar sobre o meu pulmão e sobre o meu coração, tá? De modo direto e indireto, através de receptores situados no endotélio vascular. Então, por exemplo, ele aumenta a minha permeabilidade ou diminui, né, em razão do composto que eu estou usando. Então, são fármacos que produzem efeitos similares à resposta, né, dos estímulos dos nervos adrenérgicos. Então, estimulantes, né, que são estimulados pela noradrenalina endógena. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, né? Geralmente, né, os fármacos que atuam sobre o sistema vascular periférico, cardíaco,
né, ou mesmo pulmonar, eles são fotossensíveis, então eles precisam lá daquela proteção de luz e tal. E o paciente necessita de um acesso central, então não pode ser feito por acesso periférico. O que que é um acesso periférico? Nos braços, né? O que que é um acesso central? Aquele catéter venoso central, que está praticamente no pescoço, no peito do paciente, tá? E monitorização contínua enquanto ele estiver em uso da droga. O que que é monitorização contínua? Monitor cardíaco, oxímetro, fazer eletro e assim por diante. Tipos de medicamentos. Vasopressores, né? Aumenta a pressão arterial. Então, a gente tem aqui o Revivan, o Ancoron. A gente também pode ter aqui o Nipride, né? Lembra do Nipride que eu falei para vocês? O Nipride, ele é extremamente necessário, ele atua sobre a pressão arterial. É um medicamento que tem que ter extremo cuidado, ele é fotossensível, né? Então eu tenho Ancoron, eu tenho Nipride, eu tenho a dobutamina, então são medicamentos que atuam sobre a vasopressão aqui, né? Então, se eles diminuem como que eu posso dizer? Eles podem diminuir a vazão ou aumentar a vazão do vaso, tá? A gente também tem aqui nos medicamentos vasoativos, aqueles que atuam sobre os vasos da pupila, os midriáticos, né? Vasodilatação da pupila. Por exemplo, adrenalina, né? Os anoréxicos, né? Que induzem a anorexia por aversão ao alimento. A pessoa, ela toma, por exemplo, vitamina e ela não consegue comer, tá? Ela não consegue, ela tem aversão à comida. A gente também tem os antiadrenérgicos, né? Que atuam sobre os receptores, são estimulados pela noradrenalina e adrenalina, são as catecolaminas, tá? Bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Adrenérgicos são os bloqueadores que possuem um efeito antihipertensivo, então lembra, atenolol, propanolol, né? Eles bloqueiam, por exemplo, músculo, né? Eles atuam sobre a ação do músculo, tá? O anticolinérgicos, né? Eles agem na passagem do impulso nervoso, né? Para células podem ser do tipo antimuscarínicos também, por exemplo, Buscopan, agentes gangliopléticos ou ganglioplégicos. Desculpa, a gente tá sem óculos e aqui a letra tá tão pequena, eu não tô enxergando. Ganglioplégicos, né, a mecamina e os bloqueadores neuromusculares que são aqueles sim. Então, assim, alguns desses medicamentos, eles têm efeito, por exemplo, né, a pessoa, ela não vai conseguir se mexer, por exemplo, é o caso do Quelicin, ela não tem a perda de consciência, né, quando eu dou o Quelicin, mas ela não consegue mexer um dedo. Então, você imagina o pavor, você fica paralisado, tá? O Buscopan, antimuscarínicos, né? Eles atuam, por exemplo, diminuindo o espasmo muscular, tá? Então, quando uma pessoa toma Buscopan, o músculo dela, ele para de receber tanto estímulo. Então, isso acaba fazendo com que a dor, ela passe, tá? O que mais aqui que eu posso falar? O atenolol já falei. É isso, gente. Na verdade, eu não vou ficar pedindo muitas coisas, não, tá? É só para ter mais aí uma noção. Os antibióticos eu vou dar uma pincelada, né? A gente vai falar que são substâncias químicas que exercem ação seletiva sobre o organismo. Por que seletiva? Porque eu posso ter um antibiótico que é específico para uma coisa, tá? E não para todas as coisas. Lembra que os antibióticos de largo espectro eles são aqueles que abrangem, né, um contexto microbiótico maior, tá? Mas eu tenho os antibióticos que são focados num tipo só de doença, tá? São utilizados aí no tratamento ou no controle de moléstias causadas por micro-organismos, células invasoras patogênicas, né? Segundo tipo de parasito ou invasores sobre os quais podem atuar. Lembrando que a gente tem os antihelmínticos. Então, ó, tudo isso daqui é antibiótico, tá? Então, antihelmínticos, então, são aqueles que vão atuar sobre lombrigas, por exemplo. Antiprotozoários são aqueles que atuam, por exemplo, sobre a doença de Chagas, que é um protozoário. Antifúngicos atuam sobre, por exemplo, micose. Antibacterianos é o de mais larga classe, né? Que atuam aí sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbicas, aeróbias, tá?
Então, eu tenho aqui os antibacterianos, ele tem diversas classes, lembra? Classe de penicilina, amicacina, tem várias classes, eu não vou cobrar isso, então pode ficar na paz de Deus, tá? Só para vocês saberem. Os antivirais que vão atuar sobre a ação do vírus e os antineoplásicos que atuam sobre as células tumorais. Então, a gente tem diversos tipos de antibióticos, cada um atuam sobre um contexto, lembrando, né, que o uso desses medicamentos, só os das bactérias, né, e alguns antivirais, antifúngicos e antineoplásicos, eles são controlados, né, e devem ser sim controlados, uma vez que esses medicamentos, gente, eles quando não controlados, as pessoas elas começam a usar sem necessidade e acaba tendo resistência. É o que aconteceu aí com aquele fungo, né, a Candida auris, né, que é um super fungo, né, e nada mais mata ele, tá? Temos aí bactérias superbactérias também, e a gente está enfrentando aí um supervírus, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, tá? Os fármacos que atuam no sistema respiratório são, né? Deixa eu já deixar aqui. São aqueles que atuam nesse contexto aqui, pode pegar traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá? Ou mesmo toda a árvore brônquica ou todo o órgão, tá? São fármacos que atuam, por exemplo, na tosse de maneira geral e podem ser classificados né, antitussígenos, antitosse, tá? Então, eles diminuem a tosse. Só que para diminuir a tosse, gente, eles dão sono, tá? Expectorantes, eles ajudam a eliminar, como que fala? O catarro que está aqui dentro, que está sendo formado, né? Ou aqui a gente pode colocar expectorantes ou mucolíticos, né? Os expectorantes, eles fazem com que o catarro ele seja mais fácil de sair, tá? Já os mucolíticos, eles tornam o muco aqui dentro, o catarro que está espesso, mais líquido, certo? Então, o expectorante ajuda a eliminar, o mucolítico, ele torna o catarro mais fluido. E os broncodilatadores, como os corticoides, lembra, glicocorticoides, né? A gente tem aí o exemplo, são anti-inflamatórios, né? E eles ajudam a aumentar, né, a captação aqui dos alvéolos. Então, eles aumentam a dilatação dos brônquios e dos alvéolos para que você consiga expandir a caixa torácica e fazer aí a hematose tranquilamente, fazer a troca gasosa. Entretanto, esses medicamentos, embora eles sejam muito bons, né, eles também têm aí eventos adversos como tremores, vômitos, taquicardia, pode acelerar o coração, por exemplo, o estado do Berotec, né, que faz isso. Ansiedade, a pessoa toma e fica extremamente ansiosa. Sono, pode dar sudorese, pode dar mal-estar geral, né? Então a gente também tem que tomar cuidado. Um dos principais cuidados que a gente tem que ter é com o Berotec, né? O Berotec ele age, né, aumentando, ele é um broncodilatador, só que ele tem efeito aí sistêmico. A gente tem que lembrar que ele aumenta, né, o batimento cardíaco, ele dá sudorese e ele é um medicamento extremamente controlado, tá? Né, a gente tem que tomar cuidado porque nem todas existe uma diferença entre Berotec e Atrovente. O Berotec, a quantidade dele é mínima em relação ao Atrovente, certo? Já, por último, né, os fármacos que atuam aqui no sistema digestório são fármacos também importantes que atuam no trato digestório, né? Então geralmente ele pega o estômago, né? Aqui a parte do intestino, certo? E a parte aqui do ânus e do reto, tá? Então a gente tem aqui alguns desses medicamentos e a gente vai falar os tipos, tá? Os antiácidos, né, que atuam sobre diminuindo o pH aqui do estômago, né? Ele age sobre as bombas de próton, fazendo com que o ácido gástrico, né, o ácido clorídrico seja menos ácido, tá? Isso é ruim, às vezes, gente, tomar antiácido, porque você altera a composição aqui química do suco gástrico, tá? E aí você tem menor eficiência, por exemplo, lembra que o suco gástrico, ele é um suco de defesa,
né? Ele mata micro-organismos e assim por diante, tá? Antiulcerósinos também eles atuam sobre a bomba de prótons que tem aqui no estômago, né? E diminuem a acidez e isso faz com que você, quanto mais, isso é importante falar também, né? Quanto mais ácido for o seu estômago, menos resistente a mucosa do estômago em relação ao ácido. E isso vai fazer com que, né, o seu estômago ele faça feridas. Então a gente tem aqui os antiulcerósinos. Antiácidos, geralmente bicarbonato de sódio, né, aqueles eno, tá? Uh, como que chama aquele Milanta Plus antiácido, tá? Antiulcerósinos, né? A gente já tem aí o omeprazol, tá? Antieméticos são aqueles que atuam, né, evitando o vômito, tá? Então, a gente tem aí o Dramin e o Plasil como exemplo, tá? A gente também tem o laxantes e os cartáticos, tá? Laxantes, então, como o próprio nome diz, eles aumentam, né, a, a permeabilidade da mucosa intestinal. Lembra, isso daqui acho que, eu não sei quem foi que deu anatomia para vocês, foi eu, se foi o Felipe, mas independente, tá? O que eu gostaria que vocês soubessem é o seguinte: a absorção de água não ocorre no intestino delgado, a absorção de água ocorre no intestino grosso, né? Quando você toma um laxante, né, o que que acaba acontecendo? Ele bloqueia praticamente essa absorção de água que ocorre no intestino grosso. Então, as suas fezes, elas ficam mais líquidas, tá? Por isso que ela dá o efeito aí de laxante, tá? Antidiarreicos são aqueles que foram feitos para prender, né, fazer com que as fezes fiquem mais pastosas. Aqui a gente tem aqueles probióticos, né, que podem ser utilizados. Geralmente o médico dá algum probiótico para a criança tomar, né, ou um adulto. Os antigases, né, que são para eliminar as bolhas de gases que ficam aqui no intestino, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, o Luftal como exemplo, e os antiespasmódicos, né, espasmódicos, que atuam sobre a contração, né, desse músculo liso que a gente tem aqui, né? Lembrando que músculo liso a gente não tem controle sobre ele, né? Quando você tem uma cólica intestinal, você sabe exatamente do que eu tô falando, você não controla, parece que seu intestino tá torcendo lá dentro, né? Esses antiespasmódicos aqui a gente tem como exemplo aí o Buscopan, tá? Que diminui aí a cólica intestinal. Então, gente, assim, de um modo geral, né, a revisão ela foi feita. O que eu preciso que vocês façam é que vocês leiam um pouquinho a apostila com base no que foi explicado. Não se atente muito ao nome de medicamentos. Os medicamentos mais importantes que vocês deveriam se atentar seriam os antihipertensivos, os diuréticos, tá? A ação dos diuréticos e os vasodilatadores, ok? O restante, né, é do uso comum. Então, por exemplo, Buscopan, dipirona, essas coisas são coisas que a gente usa no dia a dia. Então, é mais fácil vocês lembrarem, certo? É isso. Qualquer dúvida é só chamar no grupo. Tchau, gente.